Olha ali, ó. Qual que é a minha relação com aquele sapo, cara? Aqueles... Eu gosto dessas coisas, de colocar na horta e tal. E aquele sapo lá me lembra de Pissinguaba, cara. Que saudade de Pissinguaba. Tá vendo? Quando a gente tá andando assim, você presta atenção no que tem em sua volta, assim, tipo, de natureza, como ela foi feita, composta, desenvolvida. Acho que essa é uma das coisas, assim, tipo, falta essa relação nossa com o meio. A gente não pensa muito em como que ele se desenvolveu, porque às vezes a gente nem pensa como nós mesmos nos desenvolvemos. E acho que é uma coisa interessante que a gente tem que passar a perceber um pouco, porque voltar a se conectar com o meio é uma das coisas que faz a gente se desenvolver pessoalmente. Não sei, tipo, sair do abstrato e sentir o meio para poder se reconectar com ele, saber como ele funciona, para que você se torne um organismo único, como toda a diversidade que tem no meio material, não só nele, mas como nossa mente se conecta com o meio, se comunica com ele, porque não é só a comunicação humana que prevalece e funciona, existe toda uma outra comunicação anterior a isso, para formar as estruturas que nos fazem possíveis, assim, como humanidade, até como pessoal. Basicamente, a gente vive em um sistema de produção dos alimentos, um sistema cultural também, numa sociedade que impede e desnaturaliza completamente a nossa relação com o alimento. O ser humano ele precisa do alimento para sobreviver, e desde o início da humanidade, o alimento, a alimentação, as fontes alimentares, elas foram tanto inspiração cultural quanto religiosa e foram importantes para os seres humanos. E a gente está perdendo esse vínculo em favor de uma facilitação, uma industrialização extrema assim, dos alimentos, que transforma os alimentos numa fórmula química lá que é totalmente desprovido de uma relação natural com a terra, com as plantas, com o crescimento sustentável do planeta. Então, coisas que a gente vê refletido ecologicamente aí no ser humano, né? O ser humano adoecendo o planeta e se adoecendo, e por consequência também quando se curando, né, desse ciclo de produção sem propósito, sem um segundo pensamento, sem um pensamento mais profundo. Quando ele vai se curando dessa alienação, ele vai também curando o planeta, curando os ecossistemas em volta dele. A gente vê uma tendência também contemporânea, até que um autor que eu gosto muito, chama Terence McKenna, fala, que é um renascimento, no sentido do renascentismo, né, do movimento cultural do renascentismo, mas um renascentismo que busca a forma como o ser humano vivia quando ele era um caçador-coletor nômade, e quando ele dispunha de várias fontes alimentares diversas, com processos alimentares simples, né, ou quase sem processo nenhum, então um alimento in natura. Então esse elo que foi perdido do ser humano com seu alimento naturalmente sendo restabelecido através da visão que as pessoas têm da agrofloresta, da agroecologia, da permacultura, da horta urbana também, vamos dizer assim, da verdificação dos ambientes urbanos, dos ambientes domésticos, o uso da composteira. Agora pessoas que cultivam cogumelos nas suas casas e todos os outros tipos de
formas que aproximam o ser humano da relação natural que ele tinha de obter o alimento da terra, né? Obter o alimento do seu esforço, da sua coleta. Existem diferenças básicas quando você percebe qual é a relação que uma pessoa tem com um alimento ultraprocessado, que ela vai pegar lá na prateleira de mercado, e a relação que ela vai ter com um alimento no seu estado in natura, no seu estado mais natural. Então, a planta que acabou de ser colhida, o fruto ali da planta que acabou de ser colhida, etc., em comparação com, por exemplo, a um salgadinho ou alguma coisa do gênero, uma bolacha, um item que você encontraria aí no mercado. Tem diferenças muito claras da relação que o ser humano vai ter com esses alimentos, tanto da relação de saúde, que você vai observar nesses ultraprocessados, alimentos extremamente calóricos, desequilibrados nutricionalmente, mas que dão uma sensação de saciedade, dão uma sensação de prazer, de recompensa para a pessoa. Você vai ter, além desse âmbito da saúde, você vai ver uma dimensão da produção. Então, para esses alimentos ultraprocessados existirem, tem que existir um certo tipo de variedade de vegetal, no caso, normalmente o trigo ou o milho, que propicia uma produção em massa desses alimentos, porque eles são produzidos numa escala industrial, então tem que obter essa matéria-prima em uma grande quantidade. E aí isso gera, por exemplo, a monocultura de latifúndios, que é uma prática que é muito comum, que você vê no Brasil, nos países em desenvolvimento no geral, em que você pega a quantidade de extensas de terra para cultivar apenas algumas espécies vegetais. Então a soja, o milho e, no caso, o trigo, mas mais especificamente a soja e o milho, ocupam vastas extensões de terra no Brasil, e você vê isso refletido na destruição que a gente tem dos ecossistemas naturais, tanto para esses cultivos vegetais quanto para os cultivos animais, né, para a agropecuária, que também toma um grande espaço e usa muito dessa matéria vegetal, que no caso também é em consequência da produção industrial que a gente tem de carne atualmente. E além desses âmbitos, a gente vai ter o âmbito político também. Então, normalmente, esses alimentos ultraprocessados vão ser oferecidos para as parcelas mais vulneráveis da população. Não vão ser as parcelas mais beneficiadas pela economia que vai ter, no caso, buscar esse tipo de produto. No caso, normalmente, tanto a existência desse produto nos mercados e no comércio, quanto o sistema de produção, que também é injusto, que também vai gerar certos problemas econômicos, certos problemas sociais, tudo isso vai acarretar também em questões políticas e filosóficas, porque o ser humano perde a relação que ele tinha com a comida. A relação dele vira uma relação completamente mercadológica. Ele simplesmente obtém aquele alimento ali, se alimenta e aquilo acabou. Basicamente ele sacia a necessidade, então tudo é no seu próprio, tudo tem o fim em si mesmo. Então o ser humano se alimenta por se alimentar, bebe por beber, tem hábitos apenas por tê-los. Então a gente perde completamente a nossa relação com a comida, uma relação que é completamente ancestral, que já estava bem estabelecida antes da revolução agrícola, antes da industrialização e etc. A maior parte das pessoas que chegam a mim para perguntar ou para conversar sobre a questão
de uma alimentação mais natural, de produção de alimentos na sua própria casa, no seu próprio espaço ali, seja urbano e tal. Normalmente a percepção, a visão que as pessoas têm disso é que é algo completamente alienígena à realidade delas. É uma coisa completamente diferente do que você fazer o que, por exemplo, a sua avó faria, que é comprar alimentos não processados, alimentos in natura ou com mínimo de processamento, e você próprio preparar eles. Então, um exemplo, por exemplo, é o nosso jantar na casa do nosso amigo Dorival, que foi bem interessante porque trouxe todos esses aspectos do qual eu falei anteriormente ali sobre a nossa relação com o alimento que a gente consome. Tanto o alimento ter sido obtido numa feira, principalmente na banquinha dos orgânicos, então a gente ter esse cuidado da origem dos alimentos, da forma como ele foi produzido, tanto quanto a própria questão da saúde. Então são alimentos que não vão conter um excedente de sal, não vão possuir um excedente de carboidrato, de gorduras. Os temperos que a gente utilizou basicamente foram temperos naturais, foram ervas. E também, além de todas essas coisas, a relação social das pessoas, a relação emocional e pessoal que a gente tinha com quem estava ali naquela mesa, congregando, né, com a gente, participando daquilo. Então o alimento está sendo preparado na frente das pessoas, ao lado das pessoas, enquanto a gente conversa, enquanto a gente se diverte, enquanto a gente interage. Toda essa relação que a gente já teve, que provavelmente seu pai, sua avó ou sua bisavó, muito mais provavelmente teve com o alimento, de uma coisa que é importante, que é uma coisa que é para ser desfrutada, para ser aproveitada, uma coisa de extrema importância na percepção humana, acabou sendo uma coisa que foi colocada cada vez mais para escanteio, como se fosse uma necessidade que é um estorvo ou um empecilho na vida de uma pessoa que precisa trabalhar cada vez mais, dormir cada vez menos, ficar cada vez menos tempo em casa, ter cada vez menos tempo ou perceber-se cada vez com menos tempo para fazer as coisas, porque precisa trabalhar, porque precisa manter a máquina funcionando, manter a máquina industrial, capitalista funcionando. Então, quando a gente quebra essa relação de que é difícil, de que é impossível, e percebe que na verdade é através da simplicidade que a gente alcança essas coisas, que é observando o alimento in natura, que é procurando o alimento in natura, que é a coisa mais simples que existe, que é preparando você próprio alimento e você se educando para como preparar as coisas, como utilizar os alimentos.
tipo, essa dependência com o meio com o qual você está sendo estruturalizado, de consumo, de coisas rápidas, meio a ansiedade das pessoas acharem que não tem tempo para poder trabalhar, para poder conseguir comprar, para poder ter uma qualidade de vida que às vezes nem é real, faz com que as pessoas se tornem mais ansiosas e passem a consumir o que é mais rápido e que ela nem sabe se está nutrindo ou fazendo bem para ela mesma. E isso gera um mal-estar com o corpo, que é algo normalmente não natural, totalmente industrializado e forte, para que a pessoa tenha uma explosão de prazer em vez de uma necessidade de ser cumprida para que o corpo se mantenha. Inverte-se a situação, né? Assim, mas no caso seria isso também, né? Uma obrigatoriedade também que todos os alimentos tenham uma experiência explosiva, assim, uma experiência tão intensa quanto de uma coisa que foi feita, foi desenhada, ela foi criada quimicamente para ser apelativa aos seus sentidos. Então você vê uma dessensibilização das pessoas com a questão da alimentação, porque elas realmente recebem tantos estímulos, seja da própria culturalmente, então do smartphone, da televisão, da internet, das redes sociais, quanto esses estímulos da indústria, então no caso da indústria farmacêutica, por exemplo, ou a própria indústria alimentícia, né, que utiliza desses artifícios para gerar essa dependência das pessoas a essa sensação, a essa experiência que parece intensa, né, que parece muito explosiva e tal, mas basicamente é só uma forma a qual eles usam para enganar, né, os seus sentidos, através do desbalanceio ali, químico mesmo, um desbalanceio dos nutrientes, então da quantidade de carboidrato, da quantidade de gordura, da quantidade de sal e etc. Tudo isso afeta como a gente se comporta também, em resposta a um período de tempo extensivo ali somente consumindo essa fonte de alimentos, esse tipo de alimentos. Eu fico vendo a situação do Brasil, como está sendo destruído o ambiente para que tenha grande produção, por exemplo, de cana-de-açúcar, ou de trigo, ou de milho. Pra quê? Não tem, as pessoas não conseguem ter às vezes noção de nem por estar sempre dependendo da indústria, ela não sabe mais o que ela precisa, ela não sabe plantar, ela não sabe o que ela usa para fazer comida. Ela sempre vai querer alguém que faça isso por ela, para que ela tenha o conforto de não fazer. E desse conforto de ela não fazer, não ter a experiência, torna ela totalmente susceptível ao que está construindo essa possibilidade para ela. Então ela vira. É muito fácil você acabar pegando e controlando certa parte da sociedade, porque ela não quer fazer nada, ela só quer consumir. Então ela vai depender totalmente do meio, é que nem uma criança que não consegue lutar pela própria sobrevivência, pela própria vida, porque ela depende de outras coisas. E se você depender do meio industrial, ele vai controlar porque ele necessita, assim como um lucro. Ele não vai pensar no seu bem-estar, ele não vai pensar na sua qualidade de vida. Ele só vai pensar em quanto você vai ter que gastar com aquilo e se sentir bem com aquele consumo momentâneo. Então a longo prazo você só vai se fuder, você vai desenvolver várias doenças. Com o desenvolvimento da doença também vai desenvolver outras indústrias para que você fique ainda também nessa situação presa de depender de alguém. Falando dessa questão da criança, assim, o ser humano tá muito vulnerável, né? A gente acaba se colocando vulnerável a qualquer tipo de coisa que a indústria alimentícia oferecer para você. Então, se aquilo faz mal para a saúde ou se aquilo é ecologicamente insustentável, etc., não importa mesmo. Assim como não importa para uma criança, porque ela tem uma visão limitada assim, às suas necessidades e à sua visão de mundo pessoal. Agora, o problema é um adulto que tem uma interferência política, tem uma interferência econômica no planeta, manter essas práticas. Isso é muito preocupante, né? Ao mesmo tempo que a gente vai se dessensibilizando, a gente vai ficando infantilizado também para muitas problemáticas que a gente deveria ter mais maturidade para entender, para enfrentar. Isso que é interessante, porque parece superficial levar só a questão de consideração de como eu penso no que eu estou comendo, como que ele está interagindo com o nosso corpo, mas isso traz uma questão de raciocínio de como isso desenvolve nossa própria vivência. Isso dá a possibilidade de a gente continuar vivo e de vivenciar essa realidade. O bem-estar físico também traz um bem-estar mental. E ter um corpo saudável vai me tirar várias outras preocupações que eu faço conseguir aproveitar melhor a vida.
12 seconds later. A gente fez um jantar simples, basicamente foi um arroz integral com um creme de abobrinha com quiabo, a casca da berinjela, cebola e o pimentão, além do shimeji, a gente utilizou para fazer um refogado. Tinha doce de abóbora para sobremesa lá. Não, tava gostoso. E não é uma refeição balanceada que você não se esforça para entender que você tem que consumir uma boa parte ali de carboidratos vegetais, então um arroz ou outro cereal, uma batata, talvez alguma fruta que seja ali do seu interesse, o abacate, por exemplo. É interessante. Algum óleo, então, ou seja, um óleo para fritar, ou azeite, ou alguma manteiga, seja vegetal e tal, e também uma proteína, então o cogumelo. As próprias frutas, como a berinjela, a abobrinha, elas também possuem proteína, né? Talvez numa quantidade menor ou maior, mas possuem também. Cara, foi maravilhoso, assim, estar junto com pessoas que você gosta, desfrutando de uma refeição, assim, num lugar agradável. Tem toda uma diferença, assim, de você estar comendo e andando, ou você tá sentado no sofá assistindo televisão e comendo. Então, toda essa coisa assim de ter essa reunião, de ter de valorizar mesmo aquele momento, o alimento que você come. Tudo isso é muito importante, assim, é tão importante quanto a própria nutrição que você vai obter dos alimentos. É a partir do simples, do mais básico, que a gente consegue alcançar essas mudanças. Não precisa ser uma revolução, pode ser uma evolução gradual, podem ser pequenos passos, a gente consegue. Dá um tempo, que agora eu vou falar um pouco sobre a nutrição lá dos alimentos e o que eu coloquei para você cortar e colocar antes disso, tudo bem? Parau, ficou muito bom, boquinha de anjo. Uou! Que barulheira, hein? Enfim, calma aí, vou fazer um corte, me distrair. Até esqueci que a gente tava. Esse aí filmar 2 coisas agora, a gente já tem 9 minutos de fala.